Palavra de Deus para nós hoje, Colossenses, capítulo de número 1. A sonoplastia, pode acender a luz aqui, que o pastor está sem óculos, enxergar um pouquinho melhor. Aí, obrigado, viu? Agora melhorou bastante, né? Colossenses, capítulo de número 1, será o texto para a nossa meditação, do verso 1 até o verso de número 8. Palavra de Deus, Colossenses, capítulo de número 1, do verso 1 até o verso de número 8. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e ao irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, dando sempre graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde o dia que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo foste instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Deus, obrigado pela tua palavra, podemos abri-la, meditar nela. Obrigado porque a tua palavra é a verdade, tem nos ensinado a viver em Cristo. E nessa caminhada que temos em Cristo, Senhor, precisamos da tua orientação, precisamos discernir a tua vontade e conhecer o caminho a seguir até que o Senhor volte ou até que estejamos contigo. Obrigado, Senhor Deus, pela igreja que nos acolhe, que a tua palavra, no teu Espírito, chegue em nossos corações em Cristo Jesus. Amém. Queridos, a Deus nós somos gratos, e esse mês nós estamos no 48º domingo do ano, né? Então estamos na reta final, temos mais aí 4 domingos para chegar ao final do ano, e esse é um bom tempo para a gente agradecer, a gente voltar, olhar para o nosso ano, tudo que fizemos, tudo que deixamos de fazer, como Deus nos protegeu, nos guardou, nos amparou, como Deus tem tido um cuidado especial com cada um de nós, e esta é uma boa data para termos gratidão no nosso coração, deixarmos o estresse do ano, a correria, as expectativas, aquela produção que o mundo jogou sobre nós, nas suas aflições, nas suas tribulações. Essa é uma boa data para a gente desacelerar, né, todo o nosso processo de construção, de estarmos trazendo algo à luz que gerou uma expectativa que muitas vezes não foram satisfeitas, todos os pontos positivos e os pontos negativos que temos a avaliar durante esse ano. Essa é uma boa hora para a gente sentar, né, num local tranquilo, e termos um momento de tranquilidade no nosso seio familiar, juntarmos os nossos queridos, trazermos mais para perto, desacelerarmos o ano e buscarmos um coração grato a Deus. Deus está fazendo com que todos nós possamos estar vivendo o dia de hoje, e o dia de amanhã virá, e novas produções, e novos afazeres virão, juntamente com a expectativa do século. O que nós temos para realizar em nossas vidas? Hora de metas, hora de objetivo, hora de sonhos? Não, queridos,
É hora de você sentar na varanda da sua casa, na varanda do seu apartamento, e juntar com a sua família e conversar um pouco de quanto Deus o tem abençoado. É hora de você tranquilizar o seu coração, baixar um pouco o nível de estresse e buscar um coração grato diante de Deus. Paulo tem aqui diante dele uma igreja abençoada. Já se passa 30 anos da ressurreição de Jesus para a chegada para a glória, e essa igreja teve que viver um tempo dentro do seu contexto, onde o Evangelho de Cristo foi pregado, e o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de vidas. O Evangelho foi pregado, essa igreja está constituída, ela tem o seu pastor, Epáfras, está pastoreando essa igreja tem uma caminhada segura no Evangelho de Cristo, bem como muitas dificuldades. Ela tem uma difusão de heresias, que dita a respeito da dificuldade do reconhecimento da divindade de Jesus. Então não é uma heresia muito pequena, é uma heresia muito grande, e tem um discurso dentro dessa igreja que Jesus não é tão Deus assim, de muitas idolatrias. Então há muitas leituras filosóficas que correm paralela à leitura do Evangelho, e há até aqueles que querem cultuar anjos, e querem mudar a razão do culto de Deus, ao único Deus verdadeiro, e cultuar criaturas, né? É mais ou menos a moda do nosso tempo também, né? Muitos templos que cultuam outras coisas que não seja o próprio Deus verdadeiro. Então isso não é novidade. Já lá no primeiro século você tem uma igreja que quer cultuar outra coisa que não seja Deus. Isso nós estamos no primeiro século, não é novidade, queridos. Pessoas que chegam até o Evangelho, conhecem o Evangelho, mas distorcem o culto de louvor e adoração a Deus. Eu iniciaria essa carta exortando e falando das dificuldades que essa igreja está passando. Paulo não, primeiro capítulo ele diz: dando sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Se fosse eu que estivesse escrevendo essa carta, seria aqui um protocolo de intervenção, As heresias estão correndo solto, eles seguem um caminho idólatra, e eles querem fazer culto a uma pessoa que não é Deus. Não, Paulo começa essa carta dizendo uma coisa muito interessante. Ele diz: dando sempre graças a Deus por vós. Que coisa sábia, inteligente. E na leitura de Paulo é hora de baixar a poeira, é hora da gente se voltar para Deus e ver em Deus a possibilidade de intervenção. Que coisa maravilhosa é um coração que sabe reconhecer e agradecer a Deus por tudo. É um coração que não se rebela diante de Deus. Ele vê em Deus a bênção da sua vida, não pelos fatos corriqueiros, positivos, onde as coisas vão dando certo, mas por mais turbulência que tenha na vida, esse homem de Deus reconhece a gratidão, pela gratidão que Deus está no controle de todas as coisas. Então, queridos, no 48º domingo do ano, chegando na nossa reta final, é hora de agradecer. E o texto vai fazer isso em várias oportunidades. Ele faz uma sequência de gratidões a Deus. Vamos seguir o texto então, no verso de número 4. Ele agradece pela vossa fé. Ele tem certeza que chegou até eles a capacidade de crer. E há uma intervenção de fé
na vida desta igreja. Há uma fé verdadeira, baseada somente no Evangelho, que é o poder de Deus, para conduzir todos aqueles mediante a fé até essa graça na qual estamos firmes. Tal acontece entre vós, porque dentro dos seus corações está a capacidade de crer, de sentir e de fazer, segundo o Evangelho, que é o poder de Deus para as vossas vidas. Nós somos gratos e agradecemos a Deus porque vemos uma fé verdadeira nesta igreja. Não é uma fé circunstancial, não é uma fé discursal, não é uma fé onde os homens a produzem, mas é uma fé que veio pelo poder do Evangelho, e no Espírito Santo, depositando em cada coração um recurso de Deus para vivermos. A primeira gratidão é porque essa igreja está vivendo pela fé, pela graça, sois salvos mediante a fé. E isto não vem, e esse conjunto desta obra não vem de vocês, mas ele vem de Deus, e toda a obra de salvação chegou até vós. Segundo lugar, o verso de número 4 também fala do amor que tendes para com todos os santos. Há uma caminhada para a igreja, há uma caminhada para o meio do povo de Deus. Há um reconhecimento do valor amoroso do ambiente igreja para aqueles que estão em Cristo. Este ambiente é um ambiente onde o amor de Deus é plantado. É preciso esta gratidão no coração de toda a igreja, olhando uns para com os outros, vendo a presença de Deus no seu espírito, enchendo seus corações de amor pelos seus irmãos em Cristo. E não é para aqueles que são do meu grupinho, ou aqueles que eu tenho mais afinidade, mas para com todos os santos. E há um entendimento de que todos devem ser amados, são alvos do nosso amor. E Paulo diz isso para a igreja, e diz: olha, estou bem certo que vocês estão amando intensamente todos os vossos irmãos em Cristo, e este é um motivo de grande gratidão a Deus. Lembrem-se, irmãos, é um ambiente de heresia, de idolatria e de culto a anjos e não a Deus. O ambiente contaminado, né? O ar estava pesado dentro dessa igreja, mas há um relacionamento próximo entre os irmãos em Cristo Jesus, e há amor. Há amor. Lembre-se disso, querido. Há amor na comunhão desses irmãos. Terceiro lugar, ele agradece pela esperança, verso de número 5, por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Os céus já estão nos aguardando. Vivemos com base na esperança da glória de Deus, e não há teologia moderna que possa mudar isso. Há um destino certo para a igreja, e nós somos muito gratos por isso. O importante é você viver bem aqui na terra, você tem só esse tempo para viver, e você tem que fazer tudo rapidamente, porque você vai viver muito pouco tempo. Meu querido, você está apenas num piscar de olhos em relação à sua vida, e o seu destino é a glória, um momento eterno. Cuidado com o discurso existencial e finalístico: vai acabar todas as coisas, aproveite agora. Cuidado com isso, porque esse discurso não deve entrar na igreja, é uma heresia. O céu nos aguarda, e nós vamos viver eternamente com o Senhor no céu. Bom, mas esse não era o discurso era de gratidão. Pastor, você está fazendo outro sermão, vamos voltar aqui. Então, pela esperança que nós temos da eternidade. Esse não é sermão, esse é o sermão do pastor Gustavo. Volta para o pastor e fala sobre gratidão.
Esse é o ponto. Paulo está agradecendo, porque na vida dessa igreja há uma viva esperança de que eles vão para a glória. Eles não vão ficar vivendo nessa realidade imperfeita, mas tem um momento perfeito para ser vivido, e a antevisão disso é o próprio Evangelho. A gente fecha um ponto: a nossa fé, o amor e a esperança. Vamos caminhar para um segundo ponto aqui. Quarto lugar, a palavra ouvida e acolhida, verso de número 5, do qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho que chegou até vós. Então, em quarto lugar, nós temos a palavra que chega ao coração e que faz a sua obra transformadora, e esta é a palavra de Deus. Hebreus capítulo 1, hoje vos falo através de Jesus, e esta palavra chega ao coração. O Evangelho Salvador foi acolhido pela igreja. Deus, muito obrigado, porque houve acolhimento da palavra da verdade. Ainda do verso 6, uma frutificação, como também em todo mundo está produzindo fruto, e há algo extensivo, afora das quatro paredes da igreja. Por todo mundo este evangelho, vivido nesta igreja, está frutificando. Eles têm uma visão missiológica, dimensional, de toda a criação, e não só para a salvação, mas para a redenção de toda a criação. Esse evangelho encheu os seus corações, e agora eles frutificam. Ainda no verso de número 6, em sexto lugar, o crescimento, verso de número 6 diz: está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Sim, queridos, há uma grande gratidão no nosso coração, porque a palavra foi ouvida e acolhida, porque há crescimento e frutificação nessa igreja. O evangelho está sendo expandido até os confins da terra, e o crescimento, e todos aqueles que conhecem o evangelho estão se achegando à mesma. Então fecha-se mais um parênteses, e agora vem um terceiro parênteses, que vai falar dos pontos seguintes dessa gratidão. Em sétimo lugar, o entendimento que vem pela graça de Deus, e somente através da graça de Deus nós podemos entender e compreender esta caminhada, desde o dia que ouvistes a graça de Deus na verdade. Junto com o entendimento, verso de número 7, a instrução, segundo foste instruídos por Epáfras, vosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Deus. No manuseio da palavra, esta igreja conheceu a verdade, pelo poder do evangelho foram transformados, e a palavra foi pregada, e houve entendimento a respeito de uma nova vida em Cristo Jesus, no poder do evangelho e na pregação da palavra. E finalmente, pela fidelidade, diz lá, o qual também vos relatou do vosso, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Há uma pregação fiel, e há uma transformação do ódio e da dissensão em amor, vindo no Espírito Santo de Deus. Rapidamente queria que vocês vissem uma relação de gratidão do apóstolo Paulo por uma das suas igrejas. No 48º domingo do ano, queridos, nós podemos agradecer pela fé, pelo amor, pela esperança, pela palavra acolhida, pela frutificação, pelo crescimento, pelo entendimento, pela instrução e pela fidelidade.
Queridos, nós temos muito para agradecer. Muito para agradecer. A igreja tem muito para agradecer. Talvez o seu ano não foi tão fácil assim. Talvez os dias não tenham sido um ano de tranquilidade. Talvez algo impede que você veja a dimensão graciosa de Deus para você. Mas o apóstolo Paulo hoje nos convida a relacionarmos tão grandes bênçãos que recebemos da mão de Deus nesse ano, pela fé, pelo amor, pela esperança, pela palavra, pela frutificação, pelo crescimento, pelo entendimento, pela instrução e pela fidelidade nesse amor que chega até nós em Cristo Jesus, pelo seu Espírito. Que Deus abençoe a sua palavra e que possamos ter momentos de adoração e de glorificação, porque grandes coisas Deus tem feito por nós. Amém.